Logo, nós estamos diante de um grande problema, pelo menos para eles e para o pai da moça, que era responsável por toda a festa de casamento da sua filha. A presença de Jesus naquela festa de casamento não impossibilitou que um problema surgisse. A presença de Jesus naquele casamento não impossibilitou que uma crise viesse à tona. Jesus estava na festa e mesmo assim o problema surgiu. Jesus estava na casa e mesmo assim, aleluia, o vinho terminou. Jesus estava na festa e mesmo assim a adversidade apareceu. A primeira lição que eu quero ressaltar desse texto nesta noite é que o fato de você ser crente, de você ser ministro, de você ser líder de algum departamento da igreja, de você ser fiel a Cristo, de ser fiel a Deus, não o isenta de algumas adversidades que surgirão na sua trajetória. Observe, Jesus estava dentro daquela festa de casamento, ou dentro daquela casa onde a festa estava sendo realizada, e mesmo assim o problema surgiu. E mesmo assim o vinho terminou. Nós estamos vivendo uma época onde está sendo pregado em algumas igrejas um evangelho místico, um evangelho utópico, um evangelho, aleluia, mamão com açúcar, é bem verdade. Um evangelho que propaga em alto e bom som que aqueles que são fiéis a Cristo não podem passar por certas circunstâncias na vida. A verdade é que Jesus estava dentro daquela casa e mesmo assim o problema surgiu. Por que o problema surge? O problema surge porque Jesus não tinha poder para impedi-lo? É claro que não. Jesus poderia impedir que o vinho terminasse? Sim. Jesus poderia ter impedido que o problema surgisse? É claro que Jesus poderia ter impedido. Mas por que ele não impede, pastor Josué? Ele não impede por uma simples razão. Ele não quer impedir. Ele não quer impedir que o problema surge. Ele não quer impedir que o problema venha à tona. Ele não quer impedir que a calamidade se instaure. Pregador, você está dizendo que se o vinho acabou, é porque Jesus quis? Sim. Se o vinho acabou, é porque Jesus permitiu? Sim. Jesus permite que o vinho termine. Ele poderia ter feito o milagre do vinho ser multiplicado, assim como ele multiplicou os pães e os peixes, mas ele não faz este milagre. Ele permite que o vinho termine. Ele permite que o problema surja. Ele permite que a situação adversa venha à tona. A presença de Jesus naquela boda de casamento não impossibilitou que o problema surgisse. Eu quero que você entenda nesta noite que existem coisas que Jesus pode fazer, mas Ele não quer fazer. Ele poderia ter impedido que o vinho terminasse, sim, mas por que Ele não impede? Porque Ele não quer impedir que o vinho termine. Está na hora de alguns crentes pararem de ser crentes dengosos. Está na hora de alguns crentes pararem de ser crentes mimados e entenderem que existe uma diferença entre Jesus querer e Jesus fazer. Nós precisamos entender que Ele poderia ter impedido que o problema viesse à tona, mas Ele não quer impedir, então Ele permite que o problema surja. Ora, isso é interessante, porque dentro do contexto da enfermidade de Lázaro, alguém chega para ele e diz assim: mestre, Maria e Marta mandam te chamar, porque teu amigo está doente, à beira da morte. O texto bíblico de João nos diz que ele fica aonde ele está, e depois de 4 dias ele vai a Betânia. Mas quando ele chega em Betânia, Lázaro já está sepultado há 4 dias, ele está possivelmente de putrefação, ele está morto há 4 dias, sepultado há 4 dias. Sabe qual é o murmúrio entre os amigos de Lázaro?
não poderia este ter impedido que seu amigo morresse? É claro que poderia. Jesus poderia ter impedido que Lázaro morresse, mas por que ele não o faz? Porque ele não quer impedir que Lázaro morra. Isso é muito interessante. Quando Jesus termina o sermão da montanha, em Mateus capítulo 8, ele já está no pé do monte. Um leproso se lança aos pés dele e diz assim: mestre, se quiseres, tu podes me tornar limpo. Como é inteligente esse leproso, como é sábio esse leproso. Ele aborda Jesus da seguinte forma: mestre, se quiseres, tu podes tornar-me limpo. Por quê? Porque ele sabe que Jesus pode, mas ele não sabe se Jesus quer. E aqui está o problema de muita gente. Nós sabemos que Jesus pode, mas não sabemos se ele quer. Nós sabemos que Jesus tem poder, mas não sabemos se ele quer. Nós sabemos que Jesus pode fazer certas coisas, mas não sabemos se ele quer. Mestre, se quiseres, tu podes tornar-me limpo. Como quem diz: eu sei que tu tem poder, mas eu não sei se tu queres me limpar. Então, como eu não sei qual é a tua vontade, eu me rendo aos teus pés e te digo: mestre, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Jesus olha para o leproso e diz assim: eu quero, seja limpo. E diz o texto: e imediatamente ele foi limpo. Sabe o que é isso? Jesus estava naquele casamento e poderia ter impedido que a crise aparecesse, mas ele não quer impedir que a crise apareça. Por que ele não quer impedir, pregador? Versículo 11 nos dá a resposta, quando diz assim: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Olha aqui para mim: revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Porque ele não impede que o vinho termine? Porque ele quer manifestar a sua glória. Porque ele não impede que o vinho se acabe? Porque ele quer manifestar a sua glória. Porque ele não impede que o problema surja? Porque ele quer manifestar a sua glória. Porque ele não impede que a crise venha à tona? Porque ele quer manifestar a sua glória. Porque ele permitiu essa enfermidade? Porque ele quer manifestar a sua glória. Porque ele permitiu que a porta se fechasse? Porque ele quer manifestar a sua glória. Porque ele permitiu essa depressão? Porque ele quer manifestar a sua glória. Por que ele impede que Lázaro morra? Porque ele não quer mais curar, já está cansado de curar. Então ele diz assim: eu poderia curar, mas se eu curar, eu não vou receber uma glória tão grande assim, e o meu Pai não vai ser muito adorado. Então eu vou deixar morrer, vou deixar ser sepultado, vou deixar entrar em estado de decomposição, e quando Marta e Maria dizer: chegaste tarde, eu vou lá para ressuscitar, porque a glória que o meu Pai vai receber será maior. Eu não entendi, pregador. Eu vou esclarecer a sua mente. Sabe por que Deus permitiu certas circunstâncias na sua vida? Porque Ele tem o controle e Ele quer manifestar a sua glória. Então descanse tranquilo, fique tranquilo, durma em paz, porque está tudo debaixo do controle do Senhor Jesus Cristo. Só quem entende isso, levante a sua mão e dê glória ao nome do Senhor. A presença de Jesus na festa não impossibilitou que o problema surgisse. Surgiu porque Ele quer manifestar a sua glória. A segunda razão pela qual eu quero detalhar algumas verdades desse texto é que me chama a atenção o texto sagrado, que quando, aleluia, o vinho termina, o vinho se acaba, sabe o que acontece? A mãe de Jesus chega para ele e diz assim: filho, o vinho terminou. Sabe qual foi a resposta dele? Não tem problema, eu continuo na festa. Não tem problema, eu continuo na casa. Não tem problema, eu continuo com os noivos. Ele poderia ter dito aos discípulos: o vinho
foi embora, o vinho terminou, o vinho se acabou, vamos embora porque não há mais motivo de ficar aqui, afinal de contas o vinho representa alegria, então vamos embora. Mas ele disse: eu não vou embora porque o vinho terminou, eu continuo na festa mesmo sem vinho, eu continuo na festa com vinho ou sem vinho, eu continuo com eles com alegria ou sem alegria, eu continuo com eles na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, quando está tudo bem ou quando está tudo mal. Eu não entendi, então eu vou lhe esclarecer. Mesmo tendo ou não tendo, Jesus continua dentro da casa. Mesmo que as circunstâncias difíceis venham à tona, Ele não abandona você, Ele continua com você. Mas o vinho acabou, Jesus, não tem problema, eu não estou aqui por causa do vinho dele, eu não estou aqui por causa do dinheiro dele, eu não estou aqui por causa do ouro dele, eu não estou aqui por causa da prata dele, eu estou aqui porque eu amo ele, porque eu me apaixonei por ele, porque eu quero abençoá-lo, porque eu quero levantá-lo, porque eu quero confortá-lo. Eu vim aqui nesta noite profetizar para você: todos podem ter te abandonado quando o vinho se acaba, todos podem ter te desamparado. O salmista Davi disse no Salmo 27, verso 10: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite? É que Jesus não te abandonou quando a crise apareceu, é que Jesus não te deixou quando o desemprego veio, é que Jesus não te largou quando a enfermidade apareceu, é que Jesus não deu as costas para você quando a morte entrou dentro da tua casa. Muito pelo contrário, Ele disse: eu vou continuar com ele, com ela, nesse momento de crise, nesse momento de esgotamento, nesse momento de tribulação. Eu não deixo, eu não abandono ele, porque eu estou com você todos os dias, todos os dias, todos os dias. Spurgeon acertadamente disse: o homem tem muitos amigos na prosperidade, um só na adversidade. Eu vou ratificar: o homem tem muitos amigos na prosperidade, mas um só na adversidade. Sabe quem é este amigo na adversidade? Não é pai, não é mãe, não é mulher, não é filho, não é companheiro de escola. Este único companheiro, na hora que você não tem, na hora que você cai, na hora que você tropeça, na hora que você está lá no fundo do poço, não é pai, não é mãe, não é pastor. Esse único companheiro é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele está conosco todos os dias. Será que você pode olhar para esse crente bonito que está do seu lado e dizer para ele: dê um sorriso, dê glória a Deus, abaixe, levante essa cabeça. Jesus não te abandona quando a mulher abandona, Jesus não te deixa quando os amigos te deixam. Filho, o vinho terminou, não tem problema, mamãe, eu vou continuar com eles dentro da festa, com vinho ou sem vinho, eu não abandono eles. Aleluia. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus naqueles momentos que a mulher não entende, naqueles momentos que os filhos não entendem, naquele momento que pastor não visita, que líder não vai atrás de você, mas você sentiu a presença consoladora, confortadora de Jesus? Quantas as vezes nós estamos em crise espiritual, porque nós somos seres humanos, estamos propensos a estas coisas, e naquele momento de angústia, Jesus permanece ao nosso lado, Jesus está conosco. É por isso que eu gosto de Isaías capítulo 49 e versículo 15, onde Deus usa o profeta messiânico para fazer a seguinte indagação: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Todavia, se esta se esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. 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 Já era para você ter levantado a mão e ter dado glória a Deus. Eu não me esquecerei de ti. Por que ele não esquece da gente? Porque o dízimo é alto? Não. Por que ele não esquece da gente? Porque canta bem? Também não. Por que ele não esquece da gente? Porque o carro é importado? Também não.
Não, Ele não esquece da gente, porque no versículo 16 diz: porque na palma das minhas mãos eu tenho o teu nome gravado. Eu tenho o teu nome gravado. Olha assim para a palma da sua mão. Vai, obedece por favor. Olha assim para a palma da sua mão. Aleluia. Todo dia de manhã cedinho. Qual é a primeira parte do corpo que você vê? Não é a palma da sua mão. Quando você vai lá no lavatório lavar o rosto e você olha assim para a palma da mão cheia de água. Deixa eu fazer uma colocação aqui, conjectura de pregador. Eu quero que você entenda uma coisa: todo dia Deus olha para a palma da sua mão e vê o seu nome lá: Josué, Maria, Lemos, Zé, Marcelo, Giovanni, Pedro. E ele diz: eu não posso abandonar ele, eu não posso esquecer ele, eu não posso largar ele, eu tenho um compromisso com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Mas é interessante observar que quando o vinho terminou, nos diz a Bíblia Sagrada que eles não vão procurar Jesus, mas eles vão procurar Maria. Sabe qual é o problema aqui, queridos irmãos? É que muitas das vezes a gente procura a pessoa errada e vai na fonte errada. Muitas das vezes você procura a pessoa errada, a pessoa que não tem a solução para o teu problema. Escute, Jesus está dentro daquela casa onde a boda está sendo realizada. Eles estão do lado de Jesus, mas eles não procuram Jesus, eles procuram Maria. Jesus está ali do ladinho deles e eles passam por Jesus e vai no ouvido de Maria e diz assim: o vinho terminou, o vinho acabou, e Jesus ali do lado. Quantas vezes o problema apareceu na minha vida, apareceu na sua vida, e a gente procurou bispo, procurou apóstolo, procurou pastor, procurou terapeuta, procurou cardiologista. Não devo procurar? É lógico que deve, principalmente pastor. Mas entenda uma coisa: Jesus está ali do seu ladinho, querendo ouvir o teu desabafo, querendo ouvir, aleluia, a tua reclamação, porque não é pecado o crente reclamar para Deus, irmão, não é pecado. Crente reclamar para Deus não é pecado. Jesus está ali do ladinho, mas você passou por Jesus e procurou o homem, procurou o bispo, procurou o pastor, procurou o apóstolo, procurou sei lá quem foi. Sabe qual é o problema deste mundo? É que Jesus está querendo ser ouvido, que Jesus está querendo ouvir você, e muitas das vezes a gente vai no lugar errado, na pessoa errada. O problema deste mundo é que estão deixando Jesus de lado e estão procurando Paulo, Bento XVI, aleluia, o novo Papa agora, o Francisco, e estão procurando Allan Kardec, Maomé, Russell, Joseph Smith, e Jesus está ali do ladinho deles perguntando: por que eles não vêm até mim? Só eu transformo água em vinho, só eu ressuscito morto, só eu faço milagre. Mas eles não me querem, eles querem Chico Xavier, eles querem Allan Kardec, eles querem sei lá quem é, e deixam Jesus ali. Aleluia. Eu me recordo de um testemunho verídico muito interessante de um certo crente que foi cortar o cabelo uma certa oportunidade, e quando chegou naquele salão, se assentou na cadeira e o cabeleireiro começou a cortar-lhe o cabelo. Quando o cabeleireiro começou a cortar-lhe o cabelo, ele, como crente pentecostal, talvez assembleiano, cheio do Espírito Santo, começou a evangelizar aquele cabeleireiro, dizendo: o senhor sabia que Deus lhe ama e tem um projeto na sua vida? Quando ele disse Deus, o cabeleireiro imediatamente afastou a tesoura e disse: por favor, aqui dentro é proibido falar o nome de Deus. Por que, senhor? Porque eu sou ateu e não creio na existência de Deus. Por que o senhor não crê na existência de Deus? Não é preciso ser muito inteligente para crer e acreditar e constatar que Deus é um mito. Por quê? Porque é muito simples. Olhe para a África, olhe para a AIDS, olhe para os tsunamis, olhe para as tragédias, olhe para a fome, olhe para os terremotos. Tudo isso é evidência inconteste de que Deus não existe. Aquele crente cheio de Espírito Santo, não tendo assim um argumento filosófico, teológico, como muitos teriam, simplesmente fechou a boca, terminou de cortar o cabelo, pagou, saiu, foi embora. No meio do caminho ele se depara com um menino
mendigo, com a barba crescida, com o cabelo por fazer, por bordar, cabelo grande, moribundo, na sarjeta, chegou diante daquele mendigo e perguntou: o senhor pode me acompanhar? É lógico que posso, então venha comigo. Pegou aquele mendigo pelo braço e voltou lá no salão, abriu a porta, olhou para aquele cabeleireiro ateu, colocou o dedo em riste e disse: eu não creio que existe cabeleireiro. Aquele ateu olhou para ele como quem diz: está doido? Eu acabei de cortar o teu cabelo, como é que você vem com essa história de que não crê que existe cabeleireiro? E ele disse: olha, se existisse cabeleireiro, por que existe um homem como esse, com o cabelo crescido e com a barba grande? Aquele ateu olhou para aquele crente como quem diz: está doido, está fora de si, e disse: ele está assim porque nunca me procurou. Aquele crente ganhou a oportunidade da vida dele. Ele levantou o dedo de profeta e disse: sabe por que o mundo está nessa situação? Porque não estão procurando Jesus, estão procurando Maria, estão procurando Allan Kardec, estão procurando qualquer pessoa menos Jesus. É por isso que esse mundo está nessa situação. Eu vim aqui profetizar para você: se você procurar Jesus, ele vai transformar a água em vinho. Se você procurar Jesus, ele vai glorificar o nome do Senhor Deus na tua vida, e você vai receber vitória. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Mas eu quero finalizar nesta noite. Jesus recebe a sua mãe. A mãe chega para ele e diz: filho, acabou o vinho, e agora? Jesus, meio que uma linguagem que hoje nós podemos considerá-la antiética, desrespeitosa, ele pergunta: mulher, o que eu tenho a ver com isto? Ainda não é chegada a minha hora. E essa questão eu deixo para os teólogos que a questão responder. Mas o fato é que Jesus simplesmente disse para a mulher: não posso fazer nada. E Jesus dá as costas para a mãe. E quando Jesus dá as costas para a mãe, Maria olha para os serventes, os garçons daquela festa, e diz assim: façam tudo o que ele mandar. Mas ele não mandou nada, ele não falou nada, ele não disse nada. Mas fé é isto: é crer que mesmo que Deus esteja em silêncio, Deus vai fazer alguma coisa pela sua vida. Aleluia, faça tudo o que ele mandar. Mas ele não mandou fazer nada, fique tranquilo. Ele está silenciado, ele está quietinho, então fique tranquilo. Deus está projetando, Deus está arquitetando, Deus está trabalhando. Alguma coisa Deus faz quando está calado. Aleluia, alguma coisa Deus faz quando está quieto. Entre Malaquias e João Batista, um hiato de 400 anos, Deus fica quietinho, não usa profeta nenhum, mas de repente lá vem o Cristo para salvar o mundo. Sabe o que é isso? Quando Deus está quieto, é porque ele está trabalhando, é porque ele está projetando, é porque ele está planejando o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Façam tudo o que ele mandar. A Bíblia diz que Jesus olhou para o canto e viu algumas talhas, alguns potes que estavam vazios, porque não existia ali nenhuma festa naquele momento, e aqueles potes serviam para armazenar água para as purificações, e a lei judaica dizia que nada além de água poderia ser colocado dentro daquelas talhas, nem azeite, nem pedra, nem vinho, absolutamente nada que não fosse água. Jesus olhou para aquelas talhas e disse assim: encham de água. O texto não diz, mas eu quero crer que um começou a olhar para o outro, e eu quero terminar com isso, e começaram a dizer entre si: o nosso problema não é água, o nosso problema é vinho. Será que ele não está vendo que o que acabou não é água? Será que o que ele não está vendo que o que acabou é vinho? O nosso problema não é falta de água, irmão Giovanni, o nosso problema é falta de vinho. Queridos, Deus sabe qual é o teu problema. Deus sabe que o problema não é água. Deus sabe que o problema é vinho. Deus sabe que o problema, aleluia, não é água. Deus sabe que o problema é vinho. O nosso mal é que a gente acha que pode ensinar Deus a trabalhar. Eu já vi alguns crentes orar,
aleluia, com uma listinha, não é pecado, viu, irmão? Não me interprete mal, por favor. Mas eu já vi alguns crentes fazer uma lista desse tamanho para Deus e dizer: Jesus, eu quero assim, 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 assim. Ah, meu bem! Jesus está lá à destra do Pai, dizendo, aleluia, para o Pai: Pai, está vendo? Parece que ele acha que pode me ensinar, parece que ele acha que eu não sei qual é o problema dele, parece que ele acha que pode me ensinar como trabalhar. Irmãos, nós temos que entender que Deus não trabalha dentro da lógica humana. Mas pregador, o problema não é água, ele sabe que o problema não é água, mas Deus não trabalha dentro da lógica humana. Deus não trabalha de acordo com o script, Deus não trabalha de acordo com o roteiro. Quando você acha que a vitória vem da esquerda, ele está mandando a vitória da direita. Quando você acha que a vitória vem de trás, ele está mandando a vitória pela frente. Quando você acha que não tem mais jeito, ele está projetando o seu milagre. Então não questione Deus. Se ele mandou colocar água, coloque água. Se ele mandou colocar azeite, coloque azeite. Se mandou colocar brita, terra. Sei lá o que ele mandou você fazer, faça, porque ele está no controle de todas as coisas. É por isso que Paulo, quando finaliza um estudo bíblico acerca dos mistérios da salvação de Israel, ele diz assim em Romanos capítulo 11, versículo 33: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, porque quão inescrutáveis são os seus caminhos e quão impenetráveis são os seus juízos. Quem jamais compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele para que ele tenha que devolver? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Quantos acreditam que Deus ainda está no trono? Que Deus ainda conhece todas as coisas? Então olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus não precisa de conselheiro, Deus não precisa que você ensine ele, Deus ainda quer que você apenas o obedeça. Se você acredita nisso, fique de pé agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Alguma coisa ali?